Pai do Senhor Jesus, queridos, uma boa noite a todos. Nós iremos estudar a lição que trata da família, certo? Do pastor Cláudio Duarte. Estaremos estudando a lição que diz exemplos bíblicos da família, certo? Caso vocês ouçam alguns ruídos, alguns sons passando, aqui estou na sala da minha casa e infelizmente passa alguns transportes aqui com sons um pouco altos. Então, já de antemão, já estou pedindo perdão por alguns transtornos que assim acontecerem. Mas sem mais perca de tempo, vamos direto à palavra. O livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 12 ao 20, vai nos dizer o seguinte: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo alguém, algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava a ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. Versículo 16. E dizendo-lhe o homem: Queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: Não, agora hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses homens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam as ofertas, ou a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um hófede de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lá trazia, quando seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. E ali observava Eucana e a sua mulher e dizia: O Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltaram ao seu lugar. Amém? Temos por texto áureo 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo de número 5, que assim vai nos dizer: Disseram-lhes: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Vamos orar ao Senhor. Pai, te damos graças por tudo. Que o Senhor aplique a tua santa, bendita e gloriosa palavra em nossos corações. É assim que te pedimos, em nome de Jesus. Queridos, ao término desta lição, nós precisamos entender que é preciso demonstrar que é possível servir a Deus sem negligenciar a família. Precisamos entender que a família não é um empecilho para servir a Deus e produzir frutos em seu reino. Amém? Glória a Deus. Precisamos destacar a importância de colocar a família na presença de Deus. Então, se a família, como alguns até citam,
é o meu maior ministério. Então não dá para entender como pegar a família e tirar da presença do Senhor. Como assim muitos têm feito e vivido, pensando que por a família ser o seu maior ministério, segundo o seu pensamento, ele tem que cuidar da sua família em um shopping center, em um momento de lazer. É claro que isso tem que acontecer sempre para conosco, para com os nossos familiares. Mas isso não quer dizer eu tirar a minha família da presença de Deus, ou simplesmente eu marcar encontros ou momentos de confraternização entre os entes da nossa parentela ou da nossa família, justamente em momentos onde nós deveríamos estarmos ofertando e oferecendo sacrifício ao Todo-Poderoso. Então é possível sim nós fazermos a obra do Senhor sem negligenciarmos a família. Simplesmente é uma questão de administração, que eu e você precisamos sabermos administrarmos para que a família não venha a sofrer, nem muito menos a obra do Senhor. Porque uma coisa não substitui a outra. Ambos, um precisa do outro. Inclusive a obra do Senhor é exclusivamente para a família. Amém? Glória a Jesus. Então vamos lá para a palavra introdutória. Assim nos diz a lição da palavra de Deus com um comentário. Mesmo não sendo um livro de terapia familiar, não há um manual mais completo sobre o assunto como a Bíblia, porque ela não esconde os equívocos dos homens, mesmo sendo grandes homens. Temas como criação de filhos, relacionamento conjugal, infidelidade, dentre outros, estão presentes na palavra de Deus. Para esta lição, foram selecionados alguns destes casos para servirem de orientação às famílias contemporâneas, mediante a descrição desses exemplos bíblicos. É possível afirmar que a família não é impedimento para servir a Deus e realizar a sua obra. A sua e a minha família nunca foi impedimento para nós executarmos a obra do Senhor. Às vezes, simplesmente, as pessoas criam pretextos para assim não fazerem. Amém? Glória a Deus. Famílias no altar de Deus é o ponto primeiro, que vai nos dizer assim a parte 1.1 desta lição. O exemplo de Noé. A geração de Noé estava totalmente corrompida, como assim segue em Gênesis 6, versículo 5. Esse desvio de conduta por parte da humanidade, em Eclesiastes 7:29, foi acentuado essencialmente em função do casamento misto realizado naqueles dias. Gênesis 6, do 1 ao 3. As pessoas não davam o devido valor ao casamento. Na prática, a sociedade antediluviana dos dias de Noé não atentava para Deus, nem para a sua vontade. Nesse aspecto, há muita semelhança entre essa sociedade e os dias atuais. Ou seja, não existe uma diferença entre os dias de Noé e os nossos dias de hoje. A narrativa bíblica, no entanto, destaca a postura diferenciada de Noé. Em meio ao caos social e moral, o texto afirma: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Em Gênesis 6, versículo 8. O patriarca foi descrito como um homem justo, reto e que andava com Deus. Glória a Jesus. Então, ele era um homem justo, um homem reto e que estava sempre na presença de Deus. Mesmo vivendo em uma sociedade
corrupta e perversa, Gênesis 6:9, 2 Pedro 2:5, esse mesmo homem constitui família e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Javé, Gênesis 6:10. Seus filhos casaram, ou seja, também formaram famílias. Quando revelou que enviaria um dilúvio sobre a terra, Deus prometeu ao patriarca livramento para ele e para a sua família, em Gênesis 6:18. Isso aponta com toda certeza para o fato de que Noé soube educar seus filhos na presença de Deus. Ele lutou pela sua casa e não aceitou perdê-la para o mundo. Quando veio o dilúvio, Noé e sua família entraram na arca e todos foram salvos, em Gênesis 7:1 e 6. Amados, observemos que Noé era um homem justo, fiel, e ele estava andando com Deus. E por ele ser um homem fiel, justo, e andar com Deus, Deus assim lhes faz uma promessa. E ele dá credibilidade, constrói a arca, e Noé cria. Por ele ser um homem justo, fiel ao Deus Todo-Poderoso, por ele ter esse perfil, por ele ter esse caráter, ele vai criar os seus filhos na dispensação do Senhor, porque a sua vontade é que todos os seus filhos estejam na presença do Senhor e que nenhum se afaste dos seus caminhos nem dos seus preceitos. Então é justamente por este motivo que quando Deus assim lhes faz uma promessa, a promessa também chega até a família de Noé, porque a família de Noé também estava vivendo de acordo com os ensinamentos do seu pai. Glória a Deus! Irmãos, não há confusão. Não tem como nós sermos confundidos. Noé era um homem justo e fiel a Deus, ele andava com Deus. Mas observemos um ponto. Se Noé faz questão de não querer perder seus filhos para o mundo, os seus filhos também seguiam os preceitos de seu pai. Então é por isso que a promessa que Deus assim fez a Noé se estendeu para sua família. Porque ambos eram fiéis para com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude a termos o intelecto e a sabedoria de instruirmos os nossos filhos, para não se desviarem da presença do Senhor e não serem ganhados pelo mundo, mas que possam perseverar até o fim, porque nós bem sabemos que as adversidades estão aí de vento em polpa, surgindo cada dia mais. Mas o autor e consumador da nossa fé, ele é fiel para cumprir com a sua palavra e as suas promessas para com as nossas vidas. Amém, amados? Vamos lá para 1.2 da primeira parte da lição. Vimos o exemplo de Noé, agora nós vamos observar um pouco o exemplo de Ló. A história de vida de Ló proporciona inúmeras lições. Infelizmente, por ter escolhido as campinas do Jordão, em função da sua beleza natural, Gênesis 13, do 8 ao 13, ele é tratado por muitos pregadores como um exemplo negativo, como alguém que se guia pela aparência ou é movido pela ganância. Todavia, essa visão é um tanto quanto limitada. De acordo com o texto, Ló estava enfadado de ver o pecado dos abomináveis. Ló sofria de desassossego devido às depravações sexuais dos moradores de sua cidade. Ele não compactuava com os pecados dos sodomitas. O justo Ló não concordava com a libertinagem, o modo de vida sem regra moral de Sodoma.
Sua alma sofria ao ouvir e ver atos profanos dos homens daquele lugar. Quando o Senhor anuncia a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra, a principal argumentação do patriarca em prol do justo foi o fato de que ele não vivia com os ímpios. Gênesis 18, de 17 ao 32. Outro dado relevante em relação a Ló é a constatação de que suas filhas eram virgens, mesmo vivendo em uma sociedade extremamente profana, como assim nos diz Gênesis 18, 20, 21, 19 e o capítulo 19, versículos do 4 ao 8. Ou seja, Ló, ele tinha um preceito de vida. Observe que Sodoma e Gomorra, eles viviam em pleno atos de profanação. Em plena libertinagem. Imaginem que a libertinagem daquele lugar era tamanha que os homens daquele lugar, quando perceberam que o anjo estava na casa de Ló, eles quiseram manter relações sexuais com os anjos. E as filhas daquele homem eram mulheres virgens, então é sinal que Ló, ele tinha segurado as suas filhas em uma vida de regra, de moral e de fidelidade, de integridade. Então, queridos, quando alguém quer um verdadeiro compromisso com o Senhor, por mais que ao seu redor haja libertinagem, por mais que ao seu redor haja a profanação, por mais que ao seu redor exista momentos de luxúria e outras coisas que vão de encontro para com a vontade de Deus, palavras que simplesmente são palavras chulas, palavras de baixo escalão. Isso não quer dizer, por nós vivermos em uma sociedade assim, quer dizer que nós devamos sermos influenciados por ela e tenhamos os mesmos atos. Quando o homem realmente ele teme ao Senhor, ele se preocupa em servir ao Senhor, ele faz com que a sua família viva na mesma integridade. E não seja influenciada ou corrompida pelas más influências, pelos más hábitos, ou pelo mau hábito de viver. Glória seja dada ao nome de Jesus por a vida deste homem, que se preocupava com as suas filhas, que se preocupava com a sua família. Observe que quando Deus vai dizer para Abraão que iria destruir a cidade, Abraão pergunta, mas se por um acaso tiver 40 justos? Não tinha 40, se por um acaso só tiver 30, não tinha os 30. Porque quando assim Abraão indagava ao Senhor, o Senhor dizia para Abraão, por amor dos 30, por amor dos 20, por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Só que não havia os 30 justos. Mas observe, estava lá Ló, estava lá as filhas de Ló, estava lá a esposa de Ló. E Deus assim não os destrói, porque eles viviam segundo o Senhor. Mas não era o número que Abraão tinha apresentado para Deus. Amém? Glória a Jesus. Então esses dois homens, aleluia, eles fizeram o que puderam para instruir os seus filhos a viverem na dependência do Senhor, a viverem honrando o Senhor, a viverem exaltando o Senhor, para que o nome do Senhor pudesse ser glorificado através da vida do patriarca, tanto Noé quanto Ló, e através da vida dos seus filhos, da sua família. Amém? Glória a Jesus. Vamos para o ponto 2 desta lição, que fala sobre homens piedosos e filhos rebeldes. Vamos lá. É importante destacar que nem sempre os filhos seguem os passos dos pais. Há vários casos em que os pais são piedosos, mas os filhos rebeldes.
O que é preciso destacar, no entanto, é que a devida atenção e o tempo de qualidade que os pais necessitam dar aos filhos, pois somente boa intenção não basta. Às vezes nós estamos cheios de boa intenção, mas não é só boa intenção, tem que ter a ação, tem que ter o fazer. Porque a falta da ação, a falta do fazer é negligência. E a palavra também vai nos dizer que aquele que pode fazer o bem e este não faz, esse assim também comete pecado. Amém? 1.1. O Eli e seus filhos. Os filhos do sacerdote Eli, o Ófnis, pugilista, e o Finéias, boca de serpente, são exemplos clássicos de insucessos. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo do 12 ao 25. Eis seus erros. Eram filhos de Belial. Misericórdia. Como assim nos diz o versículo 12. Belial significa indignidade, perversidade, sem valor. Segundo John Davis, a expressão são filhos de Belial é um circulatório a um modo evasivo de dizer algo de origem semítica, usando para designar ímpios, como assim se segue Deuteronômio 13:13. Eles agiam com impiedade, eles agiam com desonestidade, dentro ou ao redores do santuário. Precisamos compreender que nem todos que estão ao nosso redor são santos. Às vezes estão agindo de forma impiedosa, porque a própria palavra vai nos dizer que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É muito forte isso, mas nós precisamos entender que é real, que é verdadeiro. Infelizmente é triste, mas infelizmente dos filhos dos cristãos não entrarão no reino dos céus. Misericórdia. Aleluia. E às vezes, irmãos, a culpa é nossa. Porque somos cúmplices das ações. Porque simplesmente deixamos que muitas coisas continuem acontecendo e não tomamos as devidas providências. Quando alguém erra e não conserta o erro, a tendência é permanecer no erro. E quando a gente vê um filho nosso errar e nós não o corrigimos, não aconselhamos, fica difícil. E se torna reincidente no erro. E não torna a ser corrigido, ou até mesmo ser disciplinado, dá a entender que ele pode fazer tudo. Aí começa a passar por cima, começa a desobedecer, quando pensa que não, está vivendo impiedade, está vivendo iniquidade. Se tornou, em vez de santo, um filho de Belial. Eles não conheciam o Senhor, no verso 13. O verbo conhecer está relacionado a entrar em comunhão, intimidade e aliança. Eles não se importavam com o Senhor e recusavam-se a obedecer-lhes. Cometiam a loucura de viver em um ambiente santo sem temer o Senhor, porquanto combinavam
sensualidade e ganância. Aleluia! Então simplesmente eles não queriam, o não conhecer é porque eles não aceitavam a intimidade, eles não aceitavam a comunhão, eles não aceitavam estar na presença. É como muitas das vezes alguns dos nossos filhos estão no culto e simplesmente parece que não estão, estão de má vontade. Eles não conhecem ao Senhor, porque não tem aquele relacionamento, porque não tem aquela afinidade, porque não tem aquele amor. Na realidade, não conhece ao Senhor, porque aquele que realmente conhece ao Senhor, ele vai estar ali adorando ao Senhor, exaltando o Senhor, glorificando ao Senhor na beleza da sua santidade. E através da sua vida, o nome do Senhor vai ser glorificado. Não adianta a gente estar arrumando pretextos ou conversas bonitas para querermos agradar, irmãos. Não adianta eu estar querendo arrumar conversas bonitas, enfeitar, para querer agradar o homem e depois todos nós sermos reprovados diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Desprezavam a oferta do Senhor, versículo do 13 ao 17. Além de comerem as porções sacerdotais, não era para ele, era para os sacerdotes. Eles comiam as porções sacerdotais, também comiam a parte exclusiva do Senhor. Além, olha só, mexer na parte dos sacerdotes já é uma tremenda de uma falta de índole e de caráter. Mas imagina, já vai meter a mão naquilo que é do Senhor, exclusivamente do Senhor, conforme a lei do holocausto. Porque o Senhor, irmãos, ele não divide a sua glória com ninguém. Aquilo que é dele é dele. Eu e você somos dele, ele não vai querer dividir você com mais ninguém. Eu e você pertencemos a ele. Então, se eu e você pertencemos a ele, somos propriedades exclusivas do Senhor e ponto final. Amém? Então, simplesmente, Ófine e Finéias comiam a parte dos sacerdotes e comia a parte que seria oferecida ao Senhor. Imagine você, se Deus queria dividir o seu sacrifício com outros, principalmente com dois que ele nem os conhecia. É muito forte, mas é verdadeiro. Deus não os conhecia. Eles não conheciam o Senhor. Então, se eles não conheciam o Senhor, o termo conhecer que eu estou falando aqui, eu estou falando o termo intimidade. Não estou falando na presciência de Deus saber todas as coisas. Eles não tinham intimidade com o Senhor. Imagine se Deus ia pegar o seu sacrifício, a sua oferta e dividir com ímpios. Principalmente com pessoas que ele não tinha intimidade. Pessoas que ele não conhecia. Vamos mais adiante. Praticavam prostituição à porta do tabernáculo. Misericórdia. Versículo 22. Ajuntavam-se as mulheres para realizar prostituição cultual. Misericórdia. Recusavam-se a abandonar o pecado, mesmo repreendidos. Versículo 25. Ele chamou a atenção deles, porém não ouviram a voz de seu pai. Ao invés de ser enérgico, Eli preferiu, mesmo sendo sacerdote, honrar mais os filhos do que ao Senhor. 1 Samuel 2,29. Eis o grande perigo nosso. Eis sempre estarmos buscando agradar. Filhos não são para ser agradados. Filhos são para ser instruídos a ter moral, a ter caráter, a ter educação e prudência e pudor. Então, simplesmente, Eli, ao invés de agir de uma forma enérgica,
ele começa a agradar seus filhos. Os seus filhos fazendo as coisas erradas e Eli agradando os seus filhos. Filho, quando faz alguma coisa errada, ele é para ser disciplinado, ele é para ser exortado, ele é para ser ensinado. Se a rebeldia continua, tem que se tirar algumas vantagens que ele tem. Porque se não houver a disciplina, o conserto, porque houve já a exortação. Então, se há exortação e se persiste, tem que tirar. Tem que começar a castigar. Amém? Glória a Deus. Ao invés de ele ser enérgico, ele começou a honrar mais seus filhos. As consequências que lhes sobreveio foram terríveis. O homem de Deus profetizou que eles seriam destituídos do sacerdócio. Seus descendentes morreriam ainda jovens. Passariam por escassez, mesmo em tempo de abundância. Seriam serviçais. Ofne e Finéias morreriam no mesmo dia. E Deus colocaria outro sacerdócio no lugar deles. 1 Samuel 2, do 31 ao 36. Inclusive, também não ficou por aí, ou não parou por aí. Porque a negligência de Eli fez com que ele viesse a morrer também. A glória de Deus saiu do meio do povo, roubaram a arca da aliança. Ele triste vai sentar na cadeira, a cadeira quebra, ele cai lá de cima e simplesmente quebra o pescoço e morre. Tudo isso porque Eli não deu a devida credibilidade para com o Senhor. Amados, muito forte. Família é muito mais do que um passeio no shopping. Família é muito mais do que ir a uma pizzaria. Ir a uma praça pública. Brincar. Ir a uma praia. Família é muito mais do que isso. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. 2.2 Samuel e os seus filhos. Nos dias complicados da magistratura do sacerdote Eli, Deus levantou Samuel em 1 Samuel 3:1. Fruto da oração de Ana em 1 Samuel 1, versículo 11. Samuel foi um grande homem de Deus, além de ser um dos maiores intercessores da Bíblia. E de ungir o primeiro e o maior rei de Israel, Saul e Davi. Respectivamente, Samuel exerceu um ofício tríplice: juiz, sacerdote e profeta. Samuel foi juiz, sacerdote e profeta. Em 1 Samuel 3, versículo 19, versículo 7, capítulo 7, versículo 5 e 15, capítulo 7, versículos 5 e 15, capítulo 9, versículo 6 e capítulo 16, versículo 1, são onde seguem as referências de Samuel, a quais nós acabamos de ler recentemente. Samuel foi usado por Deus para instituir a monarquia entre os israelitas após o período dos juízes. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. 1 Samuel 8, versículo 3.
essa narrativa traz a importante lição de que o cristão deve ganhar o mundo inteiro para Cristo, mas sem perder a sua família. Observemos, irmãos, como é difícil um homem da envergadura de Samuel, por que não falarmos também um homem da envergadura de Davi, um sacerdote, um homem de Deus, também da envergadura de Eli. Ele não era um sacerdote infiel. Simplesmente se deixou levar pelos seus filhos. Observemos, irmãos, como muitas das vezes imprevistos familiares podem ser evitados. Mas muitas das vezes os filhos dos sacerdotes, os filhos dos grandes homens, dos grandes instrumentos, dos grandes reis, escolheram viver a sua própria trajetória, indo assim, pois, de encontro para com a vontade daqueles ao qual eles deveriam honrar. É muito forte, é muito impactante essa palavra. Talvez nós estejamos agindo de uma forma negligente para com os nossos e precisamos pedirmos uma direção a Deus para agirmos como realmente deveríamos agir em certas situações que nos sobrevêm, sobre os nossos filhos, sobre ou para com a nossa família. Parte 3 da lição e última. Família é a expressão do reino. 3.1. A família precisa saber administrar bem o tempo. Talvez esse seja um dos grandes problemas que nós hoje estamos enfrentando. Porque deixamos nos levar e não damos conta de como deveriam realmente proceder ou administrar o nosso tempo. Simplesmente deixamos as coisas acontecerem e não estamos nem aí. Perdemos tempo e mais tempo fazendo inúmeras coisas. E quando se trata da obra de Deus, de uma evangelização, de uma consagração, de um estudo bíblico, ou até mesmo de prestar o sacrifício ao Senhor, ou de estar em comunhão com o irmão, não temos tempo. Não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para ir ao ensaio, não temos tempo porque sobrecarregamos o nosso tempo. Isso é muito forte. Nos doamos a 3, 4, 5 horas, 6, 7, se deixarmos o sol raia e viramos a noite mexendo nas redes sociais, mexendo na internet. Mas quando se trata de orar, existe o cansaço, existe a canseira, existe a fadiga. Observe como as coisas acontecem de uma forma distorcida. A inversão de valores, ela é notória nas nossas vidas. Sejamos sinceros e francos com nós mesmos. Nós invertemos os devidos valores. É forte, mas é verdadeiro. E precisamos entendermos que nós estamos errados e corrigirmos o quanto antes para entrarmos no centro da vontade de Deus. Então a família precisa saber administrar bem o tempo. O marido e a esposa precisam saber separar as estações. Por exemplo, aquilo que eu falei anteriormente. Precisamos saber separar tudo isso. Ir ao shopping. Todos podem ir a um shopping. Mas é preciso estabelecer um dia favorável para isso. Sempre lembrando que a semana é formada por 7 dias, ou seja, há tempo para tudo. Existem casos, por exemplo,
em que todos escolhem exatamente o domingo, que é ceia, para essas atividades de entretenimento. Em síntese, quando existe organização e planejamento, não há peso para os momentos de lazer, tão necessários no contexto familiar, nem para a realização da obra de Deus. João 4,32. Além da participação na vida comunitária da igreja local. É fundamental separar um tempo para cultivar a família devocional em família. É fundamental separar um tempo para cultivar a família devocional em família, mesmo diante de tanta correria da vida moderna. Todo lar precisa de união. É necessário um momento de oração em família, que os problemas gerais e também particulares devem ser transmitidos a todos, para que a fé se una em prol de vitórias coletivas. Às vezes, alguns problemas surgem por falta do diálogo. E às vezes os problemas se agigantam por falta da compreensão, da sensatez, ou do varão ou da varoa, ou dos filhos. E quando isso acontece, irmãos, a desordem acontece generalizada. Um quer ir ao shopping, outro quer ir à praia, outro quer ir para isso, outro quer ir para aquilo. Então, uma semana a gente vai para o shopping, outra semana a gente vai para a praia, outra semana a gente vamos à praça, outra semana vamos ao restaurante, outra semana vamos a uma pizzaria, depois vamos a um lazer na piscina com os amigos, vamos por aniversário de A, vamos por aniversário de B, e Jesus fica onde? É desse jeito. Ah, mas eu tenho que cuidar exclusivamente. Falta de compromisso para com Deus e com a espiritualidade da família. Algumas situações acontecem no lar, marido, esposa, onde não há o diálogo. Eu não gosto que você faça isso, eu não gosto que você faça aquilo. Eu não queria que você me tratasse desse jeito, eu não queria que você falasse dessa forma. Eu queria que você fizesse isso, eu queria que você fizesse aquilo. Vamos procurar um meio de solucionar certos problemas. Isso tudo pode evitar muitas coisas. Só que a insensibilidade por parte de um ou por parte de outro, o fechamento por parte de um, o fechamento que eu falo é se trancar, é se fechar, é não compartilhar. Isso aí vai dando brecha para que o inimigo ele possa semear, e se ele conseguir semear, depois que ele semear, provavelmente vai frutificar. E depois que frutificar, o negócio começa a desmantelar. E depois, para consertar, o que faz? Por falta de um diálogo, por falta de uma sensibilidade, por falta de uma sabedoria, por falta de uma palavra, por falta de um carinho, por falta de uma compreensão, por falta de uma atenção, as coisas podem regressar, ou melhor, regredir na família. Onde era para haver paz, onde era para haver amor, onde era para haver harmonia, não existe porque simplesmente houve a brecha. Então nós podemos modificarmos isso, nós podemos investir o tempo na família, podemos passear sim com as nossas famílias em shopping, praias, mas que tudo seja extremamente organizado, até porque ninguém tem dinheiro para estar passeando todo final de semana, porque se tiver, tá bom demais, parabéns, você está muito bem financeiramente. Mas muitas das vezes, vamos dar uma pinceladinha, termina entrando no dinheiro do dízimo da oferta. Entra no dinheiro do dízimo da oferta e vai usar com os
fazendo como os filhos de Eli assim fizeram. Olha aí o negócio estreitando. Amém? Aí depois, quando as coisas advêm com algumas dificuldades, ele diz, não sei o que está acontecendo na minha vida. Amém? Então que Deus possa abrir o nosso entendimento. Tem um comentário aqui específico que eu gostaria de compartilhar com vocês. Estamos apenas a 45 minutos. Uma lição como esta no templo, nós gastamos mais ou menos umas 1 hora e 50 minutos mais ou menos para dar. Eu fiz o máximo possível para resumir, porque eu tenho certeza que poucas pessoas, ou pouquíssimas pessoas, ou quase nenhuma pessoa tem a paciência de estar diante de um aparelho de telefone ou de um computador assistindo a aula. Tem um comentário aqui que diz, a igreja é formada por famílias. Isto nos leva à seguinte constatação, famílias fortes, igreja forte. Por esta razão, é de suma importância defendê-la dos constantes ataques que lhes são dirigidos. A arma mais eficaz neste combate é a palavra de Deus. Quanto maior o envolvimento da família com o Senhor e sua causa, mais saudável será a família. Conclusão. A simples leitura das narrativas bíblicas relacionadas às histórias de famílias proporciona verdadeiras preciosidades. Os erros e acertos cometidos pelos membros destas famílias ajudam o leitor na decisão de não errar. Há um provérbio chinês que diz, o insensato nunca aprende. O inteligente aprende com a sua própria experiência. Mas o sábio aprende com a experiência dos outros. Por isso, a leitura das Escrituras é indispensável para a construção de um ambiente saudável. Quando não se lê a Bíblia, há o caos. Quando não se ora, há um caos. Porque não se tem reverência, não se tem respeito, não se tem amor, não se tem compromisso. Nem muito menos fidelidade. Que o Senhor Jesus os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu fechar com a oração, agradecendo ao Senhor por tudo. Pai, em nome de Jesus, apresento cada um dos quais, assim, ó Pai, estiveram pacientemente ouvindo esta lição. Que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê paz, que o Senhor abençoe a sua família, abençoe o seu lar. Que o Senhor abençoe, Senhor, com que eles possam crescer ao Senhor dos Exércitos, na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Que as suas famílias possam ser abençoadas, não só hoje, mas eternamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Pai do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo.